Olá a todos vocês, bom gente, vem aqui fazer mais um vídeo agora da série Dificuldades Textuais do Novo Testamento. E nós vamos ler então Mateus capítulo de número 6, do verso também de número 6. Se Jesus ensinou que a oração deve ser em secreto, por que então que a Bíblia diz que devemos orar em público? Nós oramos na igreja, oramos às vezes nas ruas, mas se a Bíblia diz que a gente tem que orar em secreto, dentro do nosso quarto, então por que eu oro na igreja, às vezes, dentro do trabalho, onde todo mundo está me vendo? É estranho isso, né? Pois é. Então fica comigo aí, que eu sou o professor André Marcelino, e já, depois da vinheta, eu vou te dar essa resposta. Então, vamos lá, voltando aqui, vamos entender essa situação. Então, nesse ponto, Jesus ensinou aos seus discípulos a orar em secreto. Então, o que Mateus capítulo 6, verso de número 6, ele diz? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás ao teu pai que está em secreto. Entretanto, em outras partes da Bíblia, diz que a prioridade da oração é em público. Por exemplo, Daniel orava com a janela de seu quarto aberta, para que pudesse ser visto orando. Está lá em Daniel capítulo 6, verso de número 10. Salomão fez aquela grande oração de consagração no templo em público. Lá está em 1 Reis capítulo 8, no verso 22. E Paulo insistiu que orássemos em público em todo o lugar. E isso está na primeira carta dele a Timóteo, no capítulo 2, verso de número 8. Então, devemos orar em público ou devemos orar em secreto dentro do nosso quarto? Então, veja bem. Há duas questões ali que nós temos que entender. Vamos entender primeiro o que é a oração. O que é uma oração? Uma oração é uma conversa. É como eu estou fazendo com vocês agora, que estou conversando com vocês. Então, as pessoas preconizam muito aquela questão tradicional. Não, mas eu tenho que orar, é de olho fechado, tem que orar ajoelhado. Isso são coisas de rituais da época que, ao longo dos anos, foram se estabelecendo e aparecendo de acordo com a tradição. Mas a Bíblia, em nenhuma parte, diz que você tem que orar ajoelhado, de olhos fechados, e muitas das vezes orando em silêncio, porque eu já vi muita gente dizer, olha, quando você orar, você ora em silêncio, porque se você falar, o diabo está ouvindo o que você está falando. Então, o que é uma oração? Uma oração é uma conversa, e muitas das vezes essa conversa ela tem que ser em particular. Como, por exemplo, coisas que eu converso com a minha esposa, em intimidade com ela, eu não converso com os meus amigos. Eu converso com ela em quê? Em secreto. Porque a minha conversa com ela é uma coisa particular, não é em público. Então, o que a Bíblia está preconizando ali, ou seja, está dando prioridade, é exatamente essa questão. Quando você vai para o seu quarto orar a Deus, você está orando com Ele, mas você está conversando em particular com Ele. Quando você ora em público, você também conversa com Deus, mas você fala coisas que você não fala dentro de casa. Então, essa que é a diferença. E Jesus também não condenou a oração em público, mas a oração com ostentação. Senhor, eu oro nesta manhã, nesta tarde ou nesta noite, que o Senhor venha abençoar essa pessoa. Eu tenho poder para fazer isso. Eu quem? Então, eu tenho autoridade para fazer. Então, é isso que Jesus está condenando. Ele não se opôs à oração em público feita em lugares adequados, mas condenou as orações feitas em lugares onde as pessoas seriam notadas. Para o que? Se auto-intitular dizendo, olha, tá vendo? É eu que estou fazendo, é eu que faço, é eu que tenho autoridade. E nem era tanto o lugar em si da oração, mas sim o propósito da oração que Jesus censurou, ou seja, para serem vistos pelos homens. Isso também está em Mateus capítulo 6, no verso de número 5. Então, muitas das vezes as pessoas oram pedindo a Deus ou falando a Deus certas coisas para se iludirem, para se vangloriarem,
para dizer, olha, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo. Que na verdade não é, nós não somos nada. Então não adianta dizer, eu te abençoo, eu faço isso. Senhor, em nome de Jesus, eu quero que tu faça isso. Eu quero? Eu faço? Aonde? Se nós somos totalmente dependentes de Deus. Até para respirarmos, nós precisamos dele. Para comermos, precisamos estar vivos. Se fosse assim dessa forma, todo mundo seria o que é. E não precisaria de Deus para tal coisa. Então Jesus está realmente dizendo que a oração ela deve ser feita em secreto, sim, com a sua intimidade com Deus, onde você conversa com ele, assim como você é com a sua esposa ou com o seu marido. Aquela intimidade que nós temos fora do público é essa que Deus está esperando de nós. Então Jesus não condenou a oração em público. Ele não condenou a oração que tem que ser feita somente no quarto fechado e não em público, não. Jesus condenou sim as orações ao qual nós nos sustentamos, nos achamos e nos colocamos diante de muito daqueles que nós achamos que são inferiores a nós. Esse sim é a oração condenatória de Jesus, tá bom? Espero que você tenha gostado desse estudo aí. Faça o seu comentário, sua crítica, e se você tiver alguma dúvida, coloque aqui então nos comentários que eu terei o imenso prazer em respondê-lo. Muito obrigado pela sua visita, pela sua atenção e nos vemos então numa próxima aula.